livro de Mateus, os que puderem se colocarem em pé. Aleluia, glória a Deus. Versículos 18 a 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E estando José seu marido sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: Filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora você vai para o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 26. João, capítulo de número 15 e versículo de número 26. João 15 e versículo de número 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma vez honrado pela oportunidade de estar aqui. Gratos a Deus pela vida do nosso pastor, que está aqui do nosso lado, nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvo a Deus pela vida da igreja e pedindo-te paciência para que possa me ouvir por alguns minutos, porque eu creio que tem algo de Deus para o seu coração. Amém. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha família, que tem sido, sem sombra de dúvidas, uma base de grande importância para a minha vida, até porque para me tolerar só a graça, só a dona Nilda mesmo. Eu quero pedir oração por minhas duas netas. Resolveu aparecer uma conjuntivite lá na casa da minha filha e elas não puderam vir. Minha netinha mais velha ama a igreja, quando vem para aqui não quer voltar para casa, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e pedir ao Senhor mais uma vez que Ele nos abençoe. Queremos dar boas-vindas aos irmãos que nos acompanham dos seus lares, nos mais diversos pontos deste país, os irmãos de Aracaju que estão ligados aí, pastor Judson, um abraço, e todos os demais irmãos que estão na conexão do culto de doutrina. Este é o culto onde nós nos preocupamos em trazer o ensino verdadeiramente bíblico. Eu quero nesta noite pedir a Deus que me inspire o suficiente para que você entenda e receba a palavra. Eu estava orando hoje e veio um versículo, e esse versículo é uma frase que Jesus usou com os discípulos, e aquilo martelou na minha mente todo dia: sem mim nada podeis fazer. Então, se estou aqui, nada posso fazer, mas Ele tudo pode.
como sempre tenho dito, não gere expectativas no pastor Paulo. Gere expectativas em Deus. Ele pode. Ele usou uma jumenta um dia e usa homens também. Não é verdade? A gente louva a Deus porque o Espírito continua inspirando e falando aos nossos corações. Pois bem, eu venho há dias pensando a respeito de uma doutrina que, por bondade de Deus, não tem sido negligenciada por nós. Me refiro às ministrações e os temas que o nosso pastor tem trazido e trabalhado, sempre nos cultos de doutrina, assuntos das mais importâncias para nós. Mas, lamentavelmente, o que quero falar nesta noite tem sido um tanto negligenciado. Eu quero falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas eu quero falar da pessoa do Espírito Santo sob um aspecto. Eu não vou entrar na questão de detalhes, de trazer um conceito, até porque humanamente eu posso dizer alguma coisa a respeito dele, mas as palavras nos faltariam. Nós não podemos esgotar aquilo que é infinito. Nós não podemos conceituar da melhor forma possível aquilo que é infinito. Os serafins, eles, quando se manifestaram na visão de Isaías, eles firmaram por 3 vezes que Deus era santo, santo e santo. Que eu poderia também dizer a respeito do Espírito Santo, que Ele é santo. Ele é santo e Ele é santo. Mas o que eu quero me ater nesta noite é falando a respeito do Espírito Santo glorificando a Cristo. É o tema da mensagem desta noite. O Espírito Santo glorificando a Cristo. É perceptível na leitura das Sagradas Escrituras que o Espírito Santo e Cristo, eles gozam e desenvolvem de uma íntima e real e perfeita comunhão. Eu escolhi o livro de Mateus, capítulo 1 e versículo 18 a seguir, estrategicamente, para falar deste momento da encarnação de Cristo. Então nós encontramos o Espírito se relacionando com Cristo no ato da criação, ou da geração, da gestação, melhor dizendo, de Maria, porque a Bíblia diz que os poderes, a unção do Espírito vem sobre aquela moça, aquela jovem, talvez com 16, 17 anos de idade. E ali o Espírito Santo é responsável pela santa geração de Maria. Mais adiante, poucos dias depois, como todo judeu, Jesus, ele vai ao templo para ser apresentado. E quando chega no santuário, lá estava o velho Zacarias, e que tinha sido revelado a ele pela pessoa do Espírito, que ele não morreria antes de que seus olhos contemplassem o Filho de Deus. E aquele momento foi um momento de grande alegria para o velho homem, o velho profeta. Em um outro momento, nós encontramos mais uma vez a pessoa do Espírito se manifestando sobre a vida de Jesus no ato batismal. Quando João desce as águas com Jesus, que Jesus sobe das águas, João tem uma visão. Ele vê e ele sabia que era o Espírito em forma corpórea de uma pomba.
Após a visão, então, brada-se uma voz do céu, e João diz que era a voz de Deus: este é o meu filho amado, e eu tenho prazer, eu me agrado nele. Outro momento interessante da relação de Jesus com a pessoa do Espírito é quando Jesus, Lucas capítulo de número 4, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Outro ponto interessante da presença de Jesus e do Espírito nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus vence os 40 dias de jejum, e que se não fosse a presença do Espírito, se não fosse a unção do Santo sobre a vida de Jesus, vamos falar que humanamente a situação e a forma como Jesus foi atacado em todas as áreas de sua vida, talvez tivesse um percurso diferente, mas o Espírito estava lá, e Jesus venceu. Quando Jesus sai do deserto, ele vai até a cidade de Nazaré e procura uma sinagoga, e mais uma vez ele vai à sinagoga também conduzido pelo Espírito. Eu posso imaginar a entrada de Jesus na sinagoga. Ele, como mestre, pega as Sagradas Escrituras e abre as Sagradas Escrituras e cai exatamente no livro de Isaías, capítulo de número 61, onde está registrado uma profecia centenária, 750 anos antes de Jesus nascer. O Espírito de Deus já tinha vindo sobre a vida de Isaías e tinha dito para Isaías que o Emanuel, o Deus conosco, haveria de ser ungido pelo Espírito. E ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem dá esse testemunho é o próprio Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou a pregar, a curar e a libertar os cativos. Em outro ponto nós encontramos Jesus mais uma vez tratando desta relação dele com a pessoa do Espírito. Já no final do seu ministério, quando os discípulos já tinham ouvido algumas vezes que importava que Jesus, porque Jesus já havia afirmado, ele tinha vindo com uma missão e esta missão estava chegando ao fim. Eles sabiam que a qualquer momento Jesus seria entregue, crucificado, morto, ressuscitado e seria assunto aos céus. Eu posso imaginar como os discípulos processaram esta informação, mas Jesus disse: mas quando vier o outro Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Este momento aqui é interessante, porque ele fala de um momento em que o Espírito Santo haveria de se manifestar. Mas para que essa manifestação fosse real, ele precisava voltar ao Pai. Capítulo 1 de Atos, antes de Jesus dar mandamentos aos discípulos pelo Espírito. Então Jesus se reúne com os discípulos, dá-lhes mandamentos pelo Espírito Santo.
E logo após, Jesus sobe assunto aos céus, e diante dos olhos estupefatos dos discípulos, uma nuvem o encobre e ele é recebido na glória. E Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados irmãos, então assim, nós encontramos algumas verdades a respeito desta relação da pessoa do Espírito com Jesus, e o quanto ele foi de fundamental importância desde o seu nascimento, desenvolvimento do seu ministério, até a sua morte e ressurreição e assunção aos céus. Então, o primeiro ponto que quero falar nesta noite é que o Espírito glorifica a Cristo com poder. O Espírito glorifica a Cristo com batismo de poder. Eu quero repetir para você ouvir. O Espírito Santo glorifica a Cristo no batismo, com batismo de poder. A obra do Espírito Santo ela é de fundamental importância para a existência da igreja. Quando nós folheamos o livro de Atos no capítulo 1, nós encontramos Lucas registrando, mais uma vez, porque ele registra o evangelho de Lucas, e é endereçado para um certo cidadão por nome Teófilo, e mais uma vez ele escreve um outro livro, é o livro de Atos. Lucas é quem escreve o livro de Atos. Ele começa a sua escritura informando exatamente este momento histórico da igreja primitiva sendo orientada por Cristo quanto à sua maneira de proceder, para que a promessa que ele havia feito, e João escreve no capítulo 15, versículo 26, que o Consolador da parte do Pai haveria de descer sobre eles. E João ainda corrobora com esta ideia de que ele haveria de se manifestar com poder e com fogo. Jesus haveria de batizar com poder e com fogo aqueles que crescem. Quando Lucas começa a sua narrativa, ele começa dizendo que antes, repetindo o que havia dito um pouco atrás, de que os discípulos receberam mandamentos do Senhor Jesus pelo Espírito. Perceba só, a partir do versículo de número 5, Jesus fala a respeito desta descida do Espírito Santo, que os crentes deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, porque Deus o Pai tinha uma promessa para cumprir. Porque Jesus disse que do alto, lá já a partir do versículo de número 8, os crentes seriam revestidos de poder. Mas por que a necessidade dos crentes serem revestidos de poder? Que poder é esse? Quando vamos pegar a tradução da palavra poder, no grego koiné, o grego comum da época, poder está escrito lá no grego dinamis, que significa para nós energia e força. Então o Senhor disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido, ou sejam revestido de dinamis, de poder, de energia e de força. Ninguém recebe força
Ninguém recebe energia para não usar em alguma coisa. Seria ilógico da parte de Jesus dizer palavras sem propósitos. Eu quero te afirmar nesta noite que este poder, esta energia, esta força é maior do que apenas um arrepio no corpo, é maior do que 2 pulos no meio da igreja e uma rodada e uma capoeirada no ar. Este poder era a habilitação que Jesus estava concedendo à sua igreja, porque ele já tinha dito, através de um diálogo com os discípulos, lá em Mateus 16, se dirige a Pedro e os demais apóstolos: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só se pode vencer as portas do inferno com poder, e Jesus estava habilitando a sua igreja com poder. Por que não dizer nesta noite que cada palavra aqui é uma profecia, porque estou pregando a palavra de Deus. Como sempre tenho dito, não espera estar te apontando no meio do povo, trazendo uma mensagem revelada. A pregação já é a profecia. Fica atento nesta noite, porque a igreja de Jerusalém recebeu uma ordem do Pai: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Existe uma promessa que ela continua plena para os nossos dias. Um pouco de exegese de Atos 2:37 é o suficiente para entendermos que esta promessa de poder, de batismo de poder, se diz respeito não apenas a nós, mas aos nossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quantos o Senhor Jesus continuar chamando, enquanto Ele estiver na terra, chamando crentes para a salvação. Ele também está chamando para um batismo de poder. Nesta noite, o Espírito Santo, Ele é tão presente quanto no cenáculo. Não espere ver línguas como repartidas de fogo, a não ser que Ele resolva abrir teus olhos espirituais e você contemplar a sua glória de forma majestosa, de forma especial. Hoje tem batismo de poder se você crê. Hoje tem capacitação do céu para aquele que crê. As portas do inferno haveriam de se levantar, se erguer contra a igreja do Senhor. Mas, meus amados irmãos, quando a igreja do Senhor descobriu a fonte de poder, oh aleluia, como é necessário que a igreja descubra esta fonte de poder. Vamos para o Salmo de número 42. O Salmo desperta o salmista e a nós para buscarmos a Deus com muita sede, assim como o servo brama pelas torrentes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então nesta noite tenha sede de poder, nesta noite tenha sede do Espírito. Ele já veio, Jesus já foi, e Ele testifica nestes últimos dias o papel de Cristo Jesus na vida da igreja. Jesus veio, Jesus fez milagres, fez sinais e fez prodígios, mas Ele subiu. Irmãos, quando Ele sobe, o Espírito desce para dar continuidade através da igreja à obra de Cristo. Eu quero te dizer nesta noite, tem poder de Deus para a sua vida, tem poder de Deus para a sua vida.
Lucas escreveu no capítulo 10 do seu livro, quando Jesus envia os 70 para evangelizar lá na Judeia, eles voltaram cheios de alegria, porque eles diziam: os enfermos são curados, os possessos são libertos. E Jesus disse para eles: eu via quando Satanás caía dos céus. Olha, diabo não fica de pé, não ficará diante de uma igreja que descobriu esta fonte inesgotável de poder. Todas as lutas e tribulações Ele deu poder para você vencer. Aos ataques de Satanás Ele deu poder para você vencer. E os discípulos alegres, eles estavam contentes, meus amados. Então Jesus disse: eu vos dei poder para pisar em cobras e escorpiões, e nenhum mal vos será feito. Igreja, descobre que Ele já te entregou o poder, Ele já te deu autoridade. Meus amados, quando esta igreja despertar pelo caminho da oração, para que busque a face do Senhor com sede de servo, sugando como o servo suga o vento no dia da sede, eu quero te dizer que quando houver sede na sua alma, pela busca do Espírito Santo, Ele vai se manifestar de forma gloriosa na sua vida. Oh, aleluia! Deseje hoje, queira agora Ele estar em nosso meio. Meus amados, esta promessa se diz respeito para você. Aleluia! Esta promessa é sua. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Porque muitos prendem os outros na ignorância. O que é prender na ignorância, pastor? Esse batismo de poder foi apenas para o dia de Pentecostes, e ele não se repete. Vamos para o livro de Atos, capítulo de número 19. Quando Paulo, ele chega até a cidade de Éfeso e encontra alguns discípulos, e ele começa a falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, e eles dizem: o que é o Espírito Santo? A ignorância sempre foi meio de manobra da massa desinformada. Mas, meus amados, quando o conhecimento chega, as cortinas da ignorância, elas desaparecem. Quando o conhecimento chega, ele faz do crente um sedento pela palavra e pelo conhecimento. Salomão disse, Provérbios de número 2, que eu devo buscar conhecimento, como se busca a prata, como se busca o ouro, como se procura as pedras preciosas. Olha, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e eles dizem: eu nunca ouvi falar sobre Espírito Santo. Então vocês foram batizados em qual batismo? Isso representa 19 anos depois do dia de Atos dos Apóstolos. Que batismo? O batismo de João. E diz a palavra de Deus que aqueles irmãos foram batizados em nome do Senhor Jesus. E depois no culto, o texto diz, eu quero que você receba isso nesta noite, aleluia, glória. Tem um crente aí do teu lado? Tem um crente? Paulo impunha as mãos, eles falaram em línguas e profetizaram.
em nome de Jesus Cristo. Eles falaram em línguas e profetizaram. O Espírito Santo testificava. Cristo, pelo batismo de poder na igreja de Éfeso, e quer testificar nesta noite. Se tem unção nesta mão que está aí, grudada no teu braço, eu quero te pedir no nome de Jesus e com a autoridade de Deus, toca na pessoa do teu lado, comunica um dom, comunica poder, comunica graça. Irmãos, isto é sério, isto é para você, isto é para a igreja. Não deixe que a fraqueza espiritual ela domine e segue os teus olhos espirituais. Você precisa receber poder, e você vai ver os resultados de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Batismo de poder. Eu tenho sede dele, de poder. Eu quero este poder. Aleluia. Quero que você saia hoje cheio. Por quê? Porque é o segundo ponto. O Espírito testifica de Cristo na mensagem puramente cristocêntrica. Irmãos, nós vivemos numa escassez de profetas, nós vivemos numa escassez de palavra de Deus. Quando eu falo nós, porque eu tenho lido um pouco a respeito da igreja brasileira, quando a igreja despertar o interesse em apresentar a Cristo, porque no Evangelho de Cristo Jesus, pouco lhe interessa os teus dotes naturais, pouco interessa se você tem o QI de 1000%, pouco interessa tuas questões materiais, o teu status de posição social. Aleluia. Mas o que o Espírito procura nestes últimos dias é uma igreja que pregue Cristo. É uma igreja que pregue Cristo. É uma igreja que viva Cristo, que viva a sua mensagem dia a dia, porque estamos cansados de oba-oba. Aleluia. O resultado do batismo de poder no livro de Atos capítulo 2, quando a promessa se cumpre e os crentes são cheios do poder de Deus. Depois daquele dia, aquela igreja que estava encarcerada em apenas 120 crentes dentro de um cenáculo, aquela igreja tem agora um pastor com autoridade, destemido, com uma mensagem voltada verdadeiramente para o propósito de Cristo. Capítulo 2 e versículo de número 14, quando aquela multidão ficou estupefata, o que é que está acontecendo com estes hebreus? Porque nós os vemos falar nas nossas línguas. Alguém chega e diz: estão cheios de vinho, estão bêbados, eles estão embriagados. Então, irmão Pedro agora estava cheio. Aleluia. A diferença de um crente cheio. Recebe aí. Quer encher tua vasilha hoje? Irmão, eu quero que você creia. Eu quero que você creia.
porque nós vivemos os maiores desafios do século 21. E eu tenho dito para Deus, eu não me conformo. Eu tenho que ter no altar, eu tenho que ter na igreja alguém que combata a filosofia secular e diabólica. Alguém que faça frente num discurso que convença, mas não é um discurso que convença apenas pela palavra, porque o Espírito não tem palavra para ouvido apenas, o Espírito tem palavra para alma, para coração. Então só a palavra de Cristo vai ao coração, só a palavra alcança os seus propósitos. Então Pedro diz: esses homens não estão embriagados. Isso é cumprimento de promessa. Oh, uau. Todo mundo gosta do cumprimento de uma promessa, não é verdade? Você acha que a igreja de Jerusalém recebeu esta informação como? Quando aqueles homens foram cheios do Espírito, eram indoutos, muitos deles, eram mães de famílias, tinha adolescentes e jovens, mas naquele dia, eu creio que atrás de Pedro estava uma comitiva de 119 irmãos, orando por Pedro e dizendo: fala Pedro, fala Pedro. E o Espírito Santo enche Pedro de uma tal forma, e quando Pedro abre a boca a partir do versículo de número 14, ele diz: isto é promessa de Deus. Deus prometeu por intermédio do profeta Joel que ele haveria de derramar do céu Espírito sobre toda a carne. Isto é cumprimento da promessa de Deus. Quando ele discorre o seu discurso, ele olha para os judeus e diz: sabe por que nós estamos aqui? O motivo pelo qual estamos aqui, e tudo isso que vocês estão vendo estar acontecendo, foi porque Jesus de Nazaré, aquele que vocês odiaram, aquele que vocês entregaram para Pilatos, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram. Eu quero te dizer uma coisa: vocês mataram, mas Davi já tinha profetizado que o seu corpo não ia ver a corrupção. Eu tenho uma novidade, se vocês não sabem: aquele que vocês mataram já ressuscitou. Ele já ressuscitou, e é por ele, não existe outro nome além dele. O Senhor Deus o ressuscitou. E o versículo de número 36, eles olham e dizem: o que é que a gente faz então, irmãos? Perguntar para um pregador, pregando o evangelho, o que é que a gente faz? Você quer fazer hoje como aqueles crentes que ouviram, aquela geração da morte e ressurreição? Diz o texto que eles compungiram em seus corações. Compungir representa algo semelhante como que uma agulhada com ferro de boi no coração. Meu Deus, escute, a que nível aquela palavra chegou aos corações daqueles homens. Ontem eles crucificaram a Jesus, hoje eles dizem: o que é que a gente faz? Então Pedro olha e diz: arrependei-vos dos vossos pecados.
Irmãos, toda a mensagem, discurso de Pedro convergia para a pessoa de Jesus. Uma mensagem do Evangelho sem a cruz, ela não faz sentido. Uma mensagem do Evangelho sem a ressurreição não faz sentido. Nós somos instigados pelo Espírito a voltarmos para a palavra que salva o pecador. Nós somos uma maioria neste país, que poderíamos ser já os 100 milhões de brasileiros confessando a fé em Jesus, mas parece que está faltando profeta na terra, parece que está faltando palavra. Talvez profeta tenha demais, mas onde está a palavra? Jesus é o alvo da nossa pregação. Como eu disse na última terça-feira que preguei, a estrela do Evangelho, ela já brilhou. Chama-se Jesus de Nazaré. Ele não precisa de homens de grande oratória que se acham donos da verdade. O que ele precisa é de crentes comprometidos com a mensagem genuína do Evangelho, porque só esta palavra pode transformar esta nação. Só esta palavra pode transformar esta nação. Então, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nesta noite faça da mesma forma como fez, irmãos, com Pedro naquele dia de Pentecoste. Pedro recebeu o poder. Então quem recebe poder, usa o poder que recebeu. A igreja usou o poder que recebeu. A igreja evangelizou. A igreja curou. A igreja libertou. A igreja é chamada nesta noite para pregar a palavra. O Espírito Santo procura corações crentes, procura corações incrédulos para fazer uma morada, procura crente para usar, procura descrente para fazer morada. Você é morada de Deus nesta noite. Você é morada de Deus nesta noite. Então pregue a palavra. Pregue a palavra. Quando o Espírito Santo encheu a Pedro de tanto poder e de tanta autoridade, a partir daquele dia, eles viveram uma mudança em 360 graus. É impossível que uma igreja que diz que recebe poder de Deus, ela não se multiplique. Eu posso questionar esse poder. Vou te contar uma. Eu tenho uma amiga que foi convidada a um culto, e ela resistiu, mas alguém disse: vamos, vamos, e o marido disse: eu não te levo. Mas me leve. Ela foi até a porta, ele foi até a porta da igreja, ela entrou e ele ficou do lado de fora. Antes do culto terminar, ela já estava dentro do carro. Havia um mover dentro da congregação, e aquele mover envolveu todos. Ela diz que em um dado momento ela sentiu algo como que uma tontura e caiu. Quando ela caiu, ela disse: pastor, eu vi uma cobra.
e ela circulava pelo meio. O Espírito chegou no meu ouvido e disse: veja quem opera aqui. Uma das maiores autoridades em Bíblia, Dr. Norman Russell Champlin, falecido em julho com 85 anos de idade, ele disse que alguns movimentos estão mais para centros espíritas do que igrejas. Simples de identificar, simples. Não tem Bíblia, não tem pregação, pastor, da Bíblia, não tem compromisso com o altar. Mas eu honro ao Senhor por esse altar. Eu piso nele com temor e tremor, porque nós temos Bíblia, nós temos palavra, e onde tem palavra o diabo não entra. Ele não tem o direito de fazer a casa da mãe Joana. Aqui é a casa de Deus, de crentes cheios do Espírito, que são alimentados por palavra de Deus. Acorda em nome de Jesus. Recebe esta palavra, porque o Espírito continua testificando sobre Cristo na Bíblia. E Ele testifica ainda, para encerrarmos, Ele testifica com manifestações de cura. Irmãos, eu posso imaginar um culto dirigido pelo irmão Paulo. Ele disse que quando chegou na cidade de Tessalônica, e que se reunia com a igreja de Tessalônica, ele disse: tinha palavra, não palavras persuasivas, convincentes, humanas, mas era palavra com poder. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é o poder de Deus. Ei, isso aqui é viva. Se faltar Bíblia, não tem vida. Esta palavra tem vida. Quando eu prego esta palavra, ela gera vida. Ela gera vida. De repente, Pedro e João vão subindo a porta do templo, ou vão para o templo buscar a Deus em oração. E o texto diz lá de Atos capítulo 3, que lá na Porta Formosa, era a Porta Formosa porque ela era fabricada, construída com bronze de Corinto. Não era qualquer material, era esplendidamente linda. O designer caprichou, Adriana. Mas lá estava um homem pedinte. Mas era o pedinte que estava ali há muitos anos, e ele era tão coxo que ele era levado pelos outros. Quando os discípulos vão subindo e passa pela Porta Formosa, aquele homem faz um pedido. Como o pedido de muitos pedintes, eles não olham para a sua fisionomia. Alguns têm vergonha de estar vivendo aquele estado. Alguns estão na esmola por não terem uma outra condição de vida. E o pedinte de cabeça baixa, isso me permite fazer uma leitura do seu estado de espírito e de alma. Porque aquele homem não era apenas coxo dos seus pés. Ele não tinha coragem de fitar os olhos para cima.
até porque aparentemente a vida tinha lhe sido muito cruel. Mas ele mesmo, de cabeça baixa, ele pede. Os dois homens de Deus que estavam no dia de Pentecoste no cenáculo, irmãos, eu posso imaginar o estado de espírito destes homens. Tem horas que sobe um negócio aqui, eu me seguro. Tem horas que a gente vai orar, você é tocado de uma forma tão poderosa, a carne realmente aí é fraca. Tem horas que quando você é tomado pela unção, é algo que parece que penetra em cada poro seu, que coordena cada célula sua. E aqueles homens cheios do Espírito de Deus dizem: olha para nós. Quando aquele homem levanta a cabeça, naturalmente na expectativa de receber uma esmola, então eles dizem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Eu acho que, quando eu me lembro de Pedro, me dá vontade de chorar. Porque você tem agora Pedro. Pedro chega e diz: olha para a gente. Mas antes, Pedro viveu dias de crises, por ter negado a Jesus. Este episódio na vida de Pedro marcou profundamente. Pedro se sentia um lixo, mas de repente, Pedro agora diz: eu vou consertar o que eu fiz de errado. Era Pedro cheio. O que é que acontece com o crente cheio do Espírito? O que é que acontece com o crente cheio do Espírito de Deus? Aleluia. A vontade dele é que você seja cheio, irmão. Oh, alagai shemba, rogonde besu injecai sui revolso e raishai, raititi ai de ongo vai. Ele quer. Eu sinto uma sede dele nesta noite para encher a tua alma. Aleluia. Parece que ele faz um apelo para a sua igreja. As portas do inferno não podem prevalecer. Existe poder no céu, emana poder do céu, e esse poder é para a igreja crente que me ouve nesta noite. Olha para nós. Eu não tenho prata. Oh, ai, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa. Essa eu te dou. Aleluia. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Aleluia. O Espírito estava glorificando a Cristo pelas manifestações de cura. Ele estava usando a sua igreja. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Ele quer encher a sua vida. Ele quer tocar a sua vida com poder. Prova nesta noite, recebe nesta noite, creia nesta noite. Ele quer encher crente nesta noite. Ele quer te fazer transbordar com autoridade. Você vai chegar na sua casa,
lá no teu doente, lá no teu trabalho, lá naquela luta, você vai sair enfermidade, no nome de Jesus Cristo, problema, no nome de Jesus Cristo. As muralhas de Jericó nesta noite estão ruindo por terra, porque Ele chegou para conceder vitória à sua igreja. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Pedro pega na mão daquele homem. Quando Pedro pega na mão daquele homem, aquele homem dá um salto. Quando ele dá um salto, tinha uma multidão olhando. O teu milagre, estou profetizando, isso é profecia. O teu milagre, as multidões vão conhecer. O seu milagre, as multidões vão conhecer. Então aquele homem anda, ele não apenas anda, ele pula, ele canta, ele louva a Deus no templo. E a multidão chega, estupefata, admirada, porque eles conheciam aquele homem. E Pedro olha e diz: vocês estão admirados por quê? Vocês estão achando que fui eu que fiz alguma coisa? Não. A fé que vem por Ele foi dada a Ele, e pela fé nele, no nome dele, este coxo foi curado. Então é dele para você. Ele tem fé para você nesta noite. Se você quiser dar um salto na vida, oh aleluia, tenha fé nele. Se você quer dar um salto, repito, na sua vida, tenha fé nele. Aleluia. Último ponto. O Espírito glorifica Cristo na salvação de homens. Salvação. O que é salvação? Salvação é uma obra, é um ato divino, no qual Deus resgata homens do pecado, para viver uma vida de glória em Cristo. Salvação é um ato sobrenatural, baseado na graça e na misericórdia de Deus, pelo simples fato, pecadores, de Ele nos amar. João diz muito acertadamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que crê não se perca, mas tenha vida eterna. O ato de Deus salvar o homem demonstra a profundidade do seu amor para com as suas criaturas. Deus poderia e teria razões sobejas para desistir do homem, até porque a nossa natureza maculada pelo pecado é capaz de realizar as maiores tragédias da humanidade.
as tragédias que destroem a humanidade, é fruto de nossa rebeldia e do nosso distanciamento de Deus. O que leva a tanta violência no mundo, se não a falta de amor nos corações, a ganância e a avareza? O que é que resulta numa sociedade que peca a passos largos e que abertamente se declara inimiga de Deus? É o homem que chega num evento público e declara com todas as letras que Jesus é um travesti, é um transexual, que chegam em vias públicas e profanam instrumentos sagrados, defecam em cima de Bíblias, mulheres que provocam numa encenação vestida de Maria e abortando uma criança dizendo ser o Senhor Jesus, de uma mídia nojenta que perverte a cada dia os nossos jovens desde a pré-adolescência, agora a criancice, com todo tipo de material que ainda não é para a faixa etária. Nossas crianças não precisam, elas precisam ser guardadas por nossas famílias, para que ao seu tempo, dentro do seu amadurecimento intelectual, psicológico, ela possa ser instruída e conhecer estas questões como nós hoje conhecemos. Então nós temos uma sociedade inversa. A sociedade se distancia de Deus. Mesmo assim, Ele amou. Mesmo assim, Ele amou os maiores pecadores. Estão aqui me ouvindo nesta noite. Estou te ofendendo não, viu? Pecado é pecado, em qualquer instância. A gente não é coisinha boa não. Se não fosse a misericórdia, nem eu nem você. Mas a gente encontrou um Filipe da vida, como o eunuco de rainha Candace da Etiópia encontrou na estrada de Gaza. Filipe está em Jerusalém, e o anjo do Senhor aparece a Filipe e diz: desce para o sul, para a estrada que dá para Gaza, ela está deserta. Estava deserta. Ele automaticamente, pelo Espírito, ele vai em direção à estrada que desce para Gaza, e eu posso enxergar aquela estrada deserta, e Filipe andando e talvez perguntando: Deus, eu estou aqui, qual o motivo? Porque eu ouvi a sua voz e a sua voz me mandou vir para cá. De repente, no horizonte, aquele homem enxerga uma carruagem, vem a galope, e aquela carruagem passa por ele, e o Espírito diz: corra, acompanhe. Algumas coisas estranhas Deus pede para a gente. Rapaz, eu vou falar. Ame a amante do seu marido. Você sabe. Ame. Vai ser a forma dela largar o pé dele. Deus anda na contramão da lógica humana. Recebe aí. Você crê nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Ame! Ame em nome de Jesus.
olhe. Então Filipe corre. Quando Filipe corre, ele se aparelha na carruagem e ele ouve uma voz. E a voz era do eunuco lendo o profeta Isaías. Ele lia exatamente o texto de Isaías de número 53. E o texto de Isaías 53 é o texto mais claro da Bíblia, a profecia mais clara da Bíblia, a respeito de Jesus de Nazaré e de sua função na terra, como mártir e salvador da humanidade. E de repente ele olha para o eunuco e pergunta: tu entendes o que ler? Ele disse: não tem que me ensine. Então ele sobe a carruagem. E o texto diz: a partir daquele ponto, ele anuncia a Jesus de Nazaré. E ele pergunta: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, eu creio que ele é o Filho de Deus. Duas questões são importantes para o homem ser salvo. Paulo escreveu aos Romanos: e Deus exige que nós, para alcançarmos a salvação, nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o caminho para o homem alcançar a salvação. Creia que Cristo morreu, mas creia que Ele também ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a mensagem de salvação. Quando aquele homem confessa Jesus, ele disse: eu quero ser batizado, tem alguma coisa que me impeça? Não. Você crê de todo o coração? Sim, eu creio de todo o coração. Então eles param a carruagem, eles descem as águas, ele é batizado nas águas. O texto diz que ele segue regozijado no Senhor, e finda o texto com um dos grandes milagres da história. Qual era o grande milagre? Diz que o Espírito tomou a Filipe, e Filipe se achou em Azoto. Ele foi totalmente trasladado pelo Espírito. Meus queridos, o Espírito Santo quer fazer coisas grandiosas na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, você aplauda ao Senhor nesta noite.